Bom dia, irmãos e irmãs. Uma honra imensa estar aqui com vocês. Dar uma palestra num encontro, num congresso nacional da nossa igreja. Nunca falei para tanta gente. Até confesso que estou um pouco nervoso. Ainda mais depois do pastor Ernie Seibert, que é um ícone da nossa igreja, né? Eu me sinto aqui em cima, nessa plataforma, com essas luzes aqui, também fora de lugar, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas aceitei com muita alegria e uma honra muito grande estar aqui com vocês. E trago uma saudação do Distrito do Rio de Janeiro, especialmente o Departamento de Leigos, de lá infelizmente não puderam se fazer presente. Vou lembrar assim o seu Silvio Rain. Alguém conhece o seu Silvio Rain, lá do Rio de Janeiro? O presidente lá mandou um abraço para todos vocês. Me mandou uma poesia para ler aqui, mas eu acho que não vai dar tempo de ler essa poesia. Se der, eu leio no final. Fazendo uma saudação a todos vocês. Faço uma saudação em nome da minha congregação também lá em Copacabana, que tem um desafio grande também na nossa igreja, como o Samuel falou. Quero saudar todos vocês, comissão organizadora. Quero deixar uma saudação especial, assim, se vocês me permitem, ao Distrito Sul 2. O pessoal que está aí do Sul 2. Tem gente do Sul 2 aí ou não? Pode levantar a mão aí, dar um grito aí, quem está por aí do Sul 2. Mas uma saudação a vocês. E o pessoal de Piratini também, congregação Farroupilha, tenho familiares meus aqui. Realmente, aqui está a minha casa, aqui estão as minhas raízes. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O tema é santificação. A ideia era fazer uma dobradinha, né, com a justificação no congresso. E, na verdade, o pastor Ernie ontem já falou um pouco de santificação também, porque os temas estão casados, eles conversam muito entre si. E eu vou falar um pouco de santificação, vou falar mais de santificação, mas talvez caia alguma coisa de justificação também, isso está muito junto. Mas santificação, assim, no sentido restrito, é aquela nossa resposta à ação de Deus por nós, em nós. São as boas obras, é a ética, é a obediência, é a vida que a gente leva. É um assunto que tem a ver com perguntas bem práticas que a gente tem. Tipo, o que pode, o que não pode fazer, o que deve, o que não deve fazer. Santificação também tem um pouquinho a ver assim, com as frustrações que a gente tem às vezes na igreja, né, com o nosso trabalho, porque as coisas não acontecem, os resultados, tudo isso tem um pouquinho a ver com santificação. E santificação é um assunto que está sempre presente para os luteranos, sempre presente. Há quem diga que isso acontece porque é uma pedra no nosso sapato, porque os luteranos nunca resolveram muito bem essa questão, nem os reformadores, nem as gerações posteriores conseguiram dar bem no alvo e acertar e de uma forma concreta, prática, falar de santificação. Eu acho que não, acho que nós temos sim uma proposta muito bonita como luteranos sobre santificação e que sempre vale a pena de novo ser lembrada, assim também como em congressos como hoje, mas a gente precisa pegar santificação do jeito certo, porque tem um jeito certo de pegar ela, e tem um jeito errado. Sabe que a impressão que eu tenho é que muitas vezes quando nós nos manifestamos sobre santificação, é como se a gente estivesse disputando um território. Tipo assim, a gente chega num pensamento, numa conclusão, e aí quando nós falamos do nosso pensamento, nós sempre vamos falar defendendo o nosso pensamento contra o perigo que está do outro lado. Se a gente pega o assunto da santificação desse jeito, às vezes a gente acaba excluindo uma implicação importante do nosso pensamento, ou diminuindo o pensamento do outro, que também tem aspectos legítimos. Temos vários luteranos, gente boa, gente querida, gente que fala bem, que está falando sobre santificação hoje em dia, e fala mais ou menos assim: só precisamos do Evangelho. O Evangelho é que tem que ser lembrado. O Evangelho é o único que tem utilidade para a gente, tanto na justificação como na santificação, porque é só o Evangelho que tem o poder de salvar. E o problema não é esse, de que falem do Evangelho e falem bem do Evangelho. O problema nunca é o Evangelho. O problema pode acontecer quando você fala do Evangelho e só do Evangelho e se esquece de um outro lado.
A lei é aquelas coisas que Deus coloca na Bíblia para a gente fazer. E às vezes as pessoas podem chegar a ter um entendimento da lei de que a lei só mata, que a lei só condena, que a lei não serve para quem é cristão, não serve para a santificação. A mim me parece, eu falei, é uma impressão que eu tenho, me parece que as pessoas estão reagindo com essa posição. Estão reagindo ao abuso da lei. Ou o cara foi machucado pela lei, ou ele está querendo alcançar quem foi machucado pela lei. Será que é por aí? Tenho dúvidas. Tem um outro lado também de pegar santificação, quando bons cristãos também, bons teólogos, pessoas bem intencionadas, também se manifestam sobre santificação, mas aí estão reagindo ao outro lado. Pode ser que estão reagindo àquilo que o Bonhoeffer falou de graça barata. Aquele negócio de não valorizar o Evangelho, não se importar com as implicações do Evangelho. Não, reagindo a de repente, talvez uma aparente falta de vitalidade da igreja. Daí se defende santificação, levando em consideração a lei de Deus, mas às vezes de um jeito legalista, de um jeito constrangedor, sufocante, que se perde de vista o Evangelho. Por que isso acontece? É por má intenção? Não, não é por má intenção. É porque as pessoas estão reagindo ao outro lado, ao abuso. Porque se quer confrontar uma posição, ou um cristão de vida desregrada, ou a paralisia que existe às vezes dentro da igreja. Os extremos nos rondam. Uma visão de santificação que enfatiza mais um lado da moeda nos incomoda, e aí nós reagimos. Fazemos teologia reacionária, o nosso modus operandi. Desenvolvemos uma argumentação sempre de resistência, de refutação do outro. Ouvimos alguém falar muito em frutos da fé, em mordomia cristã, em ofertas, em regras e deveres de obediência, e pá! Reagimos. Ou ouvimos que a igreja não anda, que não faz missão, que não dá resultados, percebemos um sinal de mornice por ali e pá, reagimos de novo. E nessa brincadeira de estar sempre reagindo ao outro lado, a gente às vezes vai longe demais. A gente bota a gente na fogueira. Por falta de resultados, questionamos a fé do irmão, a saúde da igreja. Por desconfiar de quem está do outro lado, tentando se mexer, transformamos em palavrão ou em piada termos como crescimento, discipulado, força-tarefa, imersão, MML, e oramos de cara feia para os programas que a igreja nos dá para trabalhar a santificação. É só uma impressão que eu tenho, quando eu vejo o assunto ser lidado por aí. Se é assim mesmo, eu não sei, vocês podem dizer. É uma impressão, mas é uma certeza quando eu olho para mim. Quando eu olho para mim e avalio como eu lido com isso. Eu estou sempre reagindo também. Quantas vezes eu chateado porque o culto está meio vazio, porque as minhas ovelhas estão brigando entre elas, porque determinado projeto não funcionou. Quantas vezes eu não fui para o púlpito e peguei pesado com a lei, reagindo a alguma coisa. Quantas vezes, por outro lado, eu fui tímido porque eu não quis incomodar ninguém, eu não quis arriscar ser moralista. Eu evitei qualquer apelo, qualquer conselho mais prático para não correr o risco de roubar a liberdade do Evangelho. Qual é o caminho, gente? Qual é o jeito? Como é que a gente pega a santificação? Sinceramente, não sei. Tenho tão pouco tempo de ministério para saber. Me desculpem. Espero um dia aprender. Mas também não quero falar bobagem para vocês aqui. Então, gente, eu vou tentar não ficar nas polarizações e tentar trazer uma palavra sobre santificação mais preso ao texto bíblico, mais de novo estudando a Bíblia com vocês. Até porque eu acho que essa é a coisa mais importante do congresso. A gente se reúne aqui com 1000 pessoas, 800 pessoas. Coisa bonita a gente se reunir para estudar a Bíblia junto. Tem os negócios, tem os avisos, tem tudo. Mas estudar a Bíblia junto, acho que isso é o principal de um congresso. Eu não sou especialista na Bíblia. Então, se no final eu falar alguma coisa assim que não
está totalmente certo, vocês fiquem à vontade para, nas perguntas, nos comentários, me ajudar, me corrigir, acrescentar sem problemas. Mas então, gente, santificação, vamos olhar para o texto bíblico, tá? Se quiserem abrir as Bíblias de vocês agora, é um bom momento. Nós estamos no capítulo 2 de Efésios, e eu vou assim repetir o que o pastor Ernie disse ontem, quando ele disse assim: não dá para ler a Bíblia se a gente não lê o contexto. Se pegar o texto assim, pensar ele e sair interpretando do jeito que a gente quer. Ler o contexto é ler o que veio antes do texto que a gente tem, ou ler o que veio depois. Na verdade, a melhor coisa que a gente pode fazer, mesmo quando a gente lê uma carta como Efésios, uma carta curtinha da Bíblia, é ler a carta inteira, ler o texto todo, sabe? Numa sentada, porque aí a gente pega o tom, o todo. E até a gente se compara um pouquinho com os primeiros cristãos, porque os primeiros cristãos, quando leram essa carta, eles ouviram ela numa sentada. E se você pegar a carta de Efésios e ler ela numa sentada, aquilo que o pastor Ernie disse que fez 5 ou 6 vezes, né? Você vai ver que dá mais ou menos uns 20, 25 minutos, tá? Contexto. Os 3 primeiros capítulos falam de Deus, da sua escandalosa graça, e os 3 últimos nos falam mais sobre santificação. Se você quiser encontrar em Efésios o que Deus quer que você faça na sua vida, nem leia então os 3 primeiros capítulos, porque ali só fala do que Deus faz. Isso não é um detalhe, é de propósito que o Espírito Santo fez isso. O Espírito Santo nos está dizendo uma coisa: a vida cristã é impulsionada, alguém te dá um empurrão para ela, ela não é autodesenvolvida. A primeira palavra de Paulo à igreja de Efésios, de Éfeso, não é fé, não é trabalha, não é santificação. A primeira palavra dele para a igreja não é igreja, é Cristo. Efésios precisa ser lido nesse contexto. E o nosso texto em particular, no capítulo 2, versículo 10, se vocês lerem do comecinho até o final, é mais ou menos assim, parece que Paulo está descendo uma ladeira, carrinho descido assim, sem freio. Paulo vem descendo embalado, falando da graça, das misericórdias, do amor de Deus por nós. Quando ele fala da gente, é só para dizer onde a gente estava, quando Deus nos pegou. Imaginem a cena, Paulo escrevendo para uma igreja com judeus, mas mais ou menos cheia de gregos, recém-saído dos cultos pagãos de Artemis, recém-saído dos templos cabarés da cidade, gente cheia de orgulho, individualismo, poder, prestígio, gente cheia de manha. Aí vocês imaginem Paulo dizer para eles assim: gente, agora o negócio é união, é humildade, é gentileza, é paciência, é decência. Paulo não disse isso para eles, tipo assim, vocês precisam antes de qualquer coisa fazer isso. Se vocês quiserem entrar na nossa igreja aí na cidade, consertem a vida de vocês primeiro. Paulo não fez isso. Por que Paulo não fez? Porque eles não podem consertar a vida deles. Vocês não podem. Eu não posso. Paulo está dizendo nos 3 primeiros capítulos, Deus consertou a vida de vocês. Vocês não são mais quem eram antes. Deus uniu vocês com Ele. Deus amou vocês. Deus chegou na vida de vocês e não tem data para sair. Por isso, antes de dar qualquer conselho na carta, no finzinho da carta, o protagonismo está todo em Deus, a beleza está toda nas ações de Deus. A saudação da carta é isso: graça e paz a vocês que são povo especial. Daí vem abundância, beneplácito, plenitude, selado, promessa, bênção, perdão, predestinação, herança, riqueza, bondade, misericórdia, eficácia, poder, louvor e glória, e tudo aponta para a graça de Deus. Tudo é Cristo. Eu me dei conta de contar, até chegar em Efésios 2:10, que Paulo fala de santificação,
Paulo usa 546 palavras na carta dele para falar só da graça. Uma mais bonita que a outra. Aí ele muda o foco da câmera e olha para a gente. Mas é importante ver o contexto, tá, gente? Porque o fluxo da carta não é se você fizer isso, então Deus vai te aceitar, Deus vai te fazer prosperar. O fluxo da carta é o contrário. Deus te abençoou, Deus te amou. E agora Ele tem uma vida nova para vocês. Tipo assim, falando de... Imagina um negócio assim, ó. O cara pega lá em Efésios o pergaminho de Paulo para ler a carta para a igreja, primeira vez. E é como se o pergaminho tivesse todo lambuzado, sabe? Todo lambuzado, todo melado. E o cara pergunta, mas que negócio é esse? E está lambuzado e é doce, né? Pelotas entende disso, né? Terra do doce. Só que o doce que está lambuzado, aquelas páginas da carta de Paulo e do Novo Testamento, tudo lambuzado, é o doce do Evangelho, das promessas, do mel, do destilar dos favos. Se você não gosta de doce, prefere churrasco, carne de ovelha boa aqui em Piratini, aqui na região, então pensa assim que a carta está lambuzada não de doce, mas de graxa, de banha. Banha de ovelha, banha de um cordeiro. As páginas de Efésios e do Novo Testamento inteiro, que a gente pega para ler conselhos, estão lambuzadas de doce ou engraxadas com a banha do sacrifício do cordeiro. Isso, diz Paulo, é para que ninguém se ache, para que ninguém se glorie, para que a gente chegue na conclusão, a seguinte conclusão: eu tentei me salvar, mas não consegui. Foi a graça que me salvou, foi a graça que me santificou. E aí a gente olha para o texto e diz assim, 2:10, porque somos feitura sua, né? Somos feitura sua, nova tradução, porque foi Deus quem fez quem somos. A palavra no original para feitura é poema, e daí vem a palavra em português, poema. Nos passa a ideia de que somos o poema de Deus, está sendo escrito, o artesanato de Deus, o vaso moldado criativamente por Deus. E diz, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Essa expressão, criados em Cristo Jesus, ou em Cristo, está presente por todo o Novo Testamento. Não tem uma página que não tem em Cristo. Está lá em todo o Novo Testamento, em Cristo, porque é como Deus nos enxerga, em Cristo. É a nossa identidade mais especial, estamos em Cristo, ligados em Cristo. E aí nós temos permissão para lembrar do nosso batismo, porque foi ali que Deus nos ligou e nos fez em Cristo. E aí vem o é o para do congresso. Aí o bicho pega. Paulo chega na parte que ele vai falar de santificação. Ele diz, somos feituras, criados em Cristo, para boas obras. E eu preciso enfatizar esse porque ele é importante no texto, ele é a palavra do congresso, ele tem sido repetido e tal, volta e meia aqui. A nossa santificação está ligada a esse e nós fazemos bem se nós destacamos esse mas precisamos ter um cuidado aqui, gente. Paulo, quando fala desse ele usa duas preposições no grego, é o epi e o hina, e as duas preposições para o podem dar a ideia de finalidade, de propósito, mas elas também podem dar a ideia de resultado, de efeito. É mais ou menos assim, gente. Deus nos justificou para é o resultado, as boas obras são o resultado, a consequência de ser salvo, mais que propósito. Os dois podem estar certos. Mas particularmente nós luteranos explicamos, ou nós destacamos mais esse como resultado. E eu explico o porquê, tem um porquê. Acho que não está de todo errado falar em finalidade, que Deus tem um objetivo com a gente, um propósito. Esse é o jeito que outras igrejas abordam muito.
Isso também tem um certo apoio na Bíblia, mas a gente vê esse para muito mais como uma consequência, uma resposta natural do amor de Deus. Fomos feitos povo, única e exclusivamente por amor e especialmente para quê? Para sermos povo, para sermos dele, para sermos amados e vivermos nesta relação. Gente, nós não importamos para Deus pelo que nós fazemos. Não valemos tanto quanto produzimos. Deus não nos justifica com segundas intenções. Ele nos salva, ponto. Somos justificados, ponto. Deus ama o pecador porque decidiu amá-lo incondicionalmente, independentemente do que a gente vai conseguir dar em retorno. Para Deus não é uma questão do que Ele vai conseguir tirar de nós depois que Ele nos batizar. Deus não nos justificou para nos transformar em unidades de produção, em meios de trabalho. Não somos instrumentos, recursos humanos em suas mãos. Pelo menos não essencialmente. Somos filhos, somos gente, somos povo. Para Deus, essa é a nossa personalidade mais básica. Para Deus, isso é o que vale mais. O documento que a gente recebe de Deus é muito mais uma cédula de identidade que diz filho do que uma carteira de trabalho que diz empregado. Que Deus nos usa, não tenha dúvidas. Que Ele tenha nos salvado com o objetivo de nos usar, não sei se deveríamos nos enveredar por esse caminho. Podemos falar, mas com cuidado. O para, gente, boas obras. Resultado em primeiro lugar, segundo lugar, finalidade. É como o texto segue. Boas obras é um termo que Paulo nem usa muito em suas cartas, não no sentido positivo, ele usa mais no sentido negativo. Quando a gente lê uma carta de Paulo e encontra a palavra obra, a gente até meio que desconfia, porque normalmente ele mete o pau na palavra obra, para falar que é pela fé. Mas não é o caso aqui em Efésios. Aqui em Efésios a obra é boa. Aqui em Efésios, quando ele escreveu obra, ele estava rindo. São obras que fluem da ação de Deus em nossa vida. É o resultado da nossa vida. Agora a gente anda em boas obras. Para Paulo, as boas obras não são a causa da salvação. Para Paulo, as boas obras não são o propósito da salvação. Para Paulo, as boas obras são o resultado da salvação. Só que fica a pergunta: quais são elas? Que boas obras são essas que ele está falando? O versículo não diz, nem o capítulo, mas Paulo vai falar no capítulo 4, 5 e 6. E aí a gente encontra um cardápio variado. O pastor Eli nos mostrou isso ontem. Não é como se Paulo colocasse uma receita de médico. Porque esse negócio de boas obras nem dá para prescrever muito, né? Não dá nem para encaixar muito das nossas caixas. Ele vai falando da vida. Olha, gente, tem isso aqui, tem aquele outro negócio ali, cuidado lá, atenção aqui. Às vezes ele usa verbo no imperativo, às vezes ele usa verbos no futuro, às vezes Paulo é mais descritivo, às vezes ele suplica, às vezes ele convida. Eu tentei agrupar as boas obras numa pequena coluna, mas nem vale a pena olhar muito para isso, porque não dá nem para se basear muito nessa tabela, porque no texto está tudo misturado. É pluralidade, é possibilidades múltiplas. Tem questões de éticas, deem uma olhada aí. Tem batalha espiritual com o diabo, tem vida familiar, casal, filhos, tem o trabalho na igreja, tem servir aos outros, tem a nossa vida profissional. São muitos os modelos de santificação. Porque santificação afeta a tua vida inteira. Santificação é a nossa vida, é o que tem pela frente, é a tentação que aparece, é o problema que aparece, é a pessoa que aparece, é a oportunidade que aparece, é a necessidade que aparece. E aí Paulo diz assim, as boas obras nos foram preparadas de antemão. Ele vai dizer da origem das boas obras. De onde elas vêm, gente? De onde nascem as boas obras? Paulo diz, elas nascem no céu. Olha que interessante. Deus está por trás delas.
criados em Cristo Jesus para boas obras, que nos foram preparadas de antemão. Isso é um detalhe interessante no texto. As boas obras que a gente faz nos foram pré-orquestradas por Deus. Todo trabalho humano é antes trabalho de Deus. Isso, gente, em primeiro lugar, é um grande golpe no nosso ego. É uma porrada no nosso ego. O que a gente faz, o que a gente alcança, o que a gente acerta, é o trabalho de Deus na gente. Deus prepara e faz. As boas obras são também chamadas fruto do Espírito por uma razão. São dele. São do Espírito. E quantas vezes a gente não comprova isso, não é verdade? Né? Vamos pensar assim, a gente vai dormir, eu estava falando com um irmão esses dias, me contando a história dele aqui no congresso. A gente vai dormir com a cabeça cheia, ansioso, tem problema para resolver no outro dia. Às vezes a gente nem consegue dormir de preocupado, ou passamos a noite inteira pensando como é que vamos fazer aquele negócio, como é que vamos trabalhar aquela solução. Aí de manhã saímos de casa, nem tomamos café direito, chegamos no escritório, chegamos na empresa, chegamos na escola, falamos com a pessoa e a primeira coisa que nós nos damos conta é, opa, as coisas durante a noite já se desenrolaram meio que sozinhas. Enquanto a gente dormia, as tarefas que a gente havia pensado em fazer, puxa, a gente encontra pessoas que já estão com a mente mais ou menos feita. Eu achei que eu ia chegar abalando, eu achei que eu ia chegar tendo que resolver, eu achei que eu ia chegar e a solução estava comigo, só que eu chego e já estava tudo mais ou menos alinhavado por alguém outro. Quem faz isso enquanto a gente dorme? Quem trabalha pela gente enquanto a gente dorme? Quem trabalha de noite? Paulo diz, aquele que criou o universo. Boas obras preparadas de antemão. É um golpe no ego, porque minhas contribuições são michurucas, perto do que Deus faz. Golpe no ego, a gente sente necessidade todos os dias de validar as nossas coisas, de qualificar os nossos gestos, de receber uma palmadinha nas costas, muito bem. A gente hoje já sente necessidade de tirar foto cada vez que a gente faz uma obra social. Cuidado em dar comida para o teu ego. Deixa ele passar fome um pouco, dá umas porradas nele de vez em quando. Sabe como? Lembrando, as boas obras foram preparadas, como? De antemão. Só que esse negócio de boas obras preparadas de antemão também é puro evangelho. Significa, gente, que o Espírito Santo vai na frente. Que nem quando Cristo ressuscitou e disse para os discípulos, vamos se encontrar na Galileia, eu já vou indo. Olha só, ele já vai indo na frente, abrindo o caminho, abrindo a picada. As boas obras, aí ele nos convida a ir de atrás, mas o caminho está feito. As boas obras preparadas de antemão, previamente por Deus, é ter um Deus que foi na frente, que não nos convida a fazer nada sozinhos, que já nos convida a entrar dentro de uma situação pré-cozinhada. Deus já esteve lá onde Ele nos enviou. Jesus já passou por lá. Na verdade, Ele já está lá. Ele continua lá esperando por você. Pensa na diferença que isso faz. É poder viver a vida, começar um projeto, começar uma semana, encontrar aquela pessoa que tem uma conversa difícil, acreditando que o vem, segue-me de Jesus é literal e continua vigente para nós. E além de consolador, isso tem um lado assim de aventura. As boas obras preparadas de antemão pode significar uma grande aventura, porque pode significar que Deus está fazendo 10.000 coisas na nossa vida, e a gente só está se dando de conta de meia dúzia. É fascinante. E também é um mistério. Está nas mãos de Deus. Nossas boas obras não podem ser comprovadas empiricamente. Nossas boas obras, 1000 coisas que Deus está fazendo ao nosso redor,
são um segredo de Deus. Agora só Ele sabe. Ele prepara, colhe, quando a gente nem mesmo às vezes se dá conta. Um dia Ele vai contar para a gente. Um dia a gente vai ter noção, mas enquanto isso a gente vai caminhando pela fé. Santificação é viver pela fé. É boas obras preparadas de antemão. Para que andássemos nela. Um cuidado aqui nesse andássemos nela. O que o texto não está dizendo? Quando a gente diz que Deus preparou as boas obras de antemão, o texto não está dizendo que a gente não participa, que a gente não faz nada, que somos meramente passivos. Não é por aí. Na santificação, não. Na justificação, sim. Na santificação, a teologia luterana diz que a gente participa com Deus. As duas coisas são verdade. Santificação é sim obra de Deus. Mas tem um lado pequenininho, que eu nem sei como é que é, mas tem um lado pequenininho que Deus nos convida a fazer junto com Ele. Quando Paulo diz que Deus preparou, ele está dizendo que santificação é dom de Deus. Mas quando ele diz que nós vamos andar nelas, ele está lembrando muito sutilmente a nossa parte. É um chamado a se comprometer. Na justificação, Deus opera, faz as coisas tudo fora da gente. Tudo extra nós, é na cruz. Na santificação, Ele faz um milagre. Ele trabalha com a gente, com as nossas carcaças, com o nosso coração pecaminoso. Deus preparou para a gente, é obra de Deus e nos tira o crédito. E evita moralismo e evita legalismo. Santificação como obra nossa é não nos eximir das nossas responsabilidades. E assim nós evitamos o antinomismo e a negligência. Nossa pequena parte é muito pequenininha, é imperfeita. Eu nem me lembro da última vez que eu fiz alguma coisa para Deus com o coração 100% puro. Sem qualquer tipo de segunda intenção. Mas mesmo assim Deus aceita e aproveita o que eu faço. Além dessa questão de cooperar na santificação, bem de leve, tem outro aspecto desse verbo andar nelas, peripatel, que vale ressaltar. Andar em boas obras é a linguagem favorita de Paulo para falar de santificação. Andar, caminhar, andar no Espírito, dá a ideia de caminhada, dá a ideia de peregrinação. Cair, levantar, vamos de novo, dá a ideia de liberdade. Santificação é isso, é caminhada com Deus, é liberdade em Cristo, é uma peregrinação entre o já e o ainda não. No capítulo 2, Paulo vai dizer, vocês sabem de uma coisa, vocês já estão nos ares, vocês já estão no céu com Cristo, já sentem um pouquinho o gosto das coisas de lá, só que ainda estão na terra, Deus ainda caminha com vocês na terra, vocês já foram tirados do mundo, mas Deus não levou vocês embora, vamos caminhar junto com Ele, é uma caminhada, eu gosto dessa imagem. Gente, Paulo nas demais cartas, agora saímos de Efésios, outras cartas de Paulo, é interessante, nas demais cartas, não vai dar tempo de ler esses versículos, tem coisa muito bonita aqui, mas Paulo segue a mesma teologia, o mesmo jeito de falar de santificação, tá? Tem uma espécie de padrão, né, nas cartas de Paulo, e eu vou resumir para vocês, tá? Todas as cartas de Paulo falam de santificação, não há uma carta que ele não fale, ok? Importante para a gente. Às vezes de forma mais espontânea, às vezes de forma mais focada. Em todas, santificação é estimulada após cada carta já ter sido lambuzada com o doce evangelho. E em todas a linguagem é variada. Às vezes Paulo fala mais grosso, às vezes ele fala mais sutil, às vezes Paulo morde, às vezes Paulo assopra. E em todas as boas obras são multidimensionais. Quer dizer, um monte de coisa para fazer. Muita coisa possível para se fazer. O padrão de Paulo é esse. Outros apóstolos, como é que os outros apóstolos falaram disso aí? Também parecido com Paulo? Também parecido com Paulo. Tem estímulos para a vida cristã em todas as outras cartas dos apóstolos. Pedro, na sua carta, por exemplo, o Pedro faz algo interessante. O Pedro faz um sanduíche. Pedro fala muito de santificação. É santidade em casa, é santidade no corpo, é santidade no trato com os demais, é santidade nos deveres sociais, é santidade no meio do sofrimento. Só que sempre santidade, santificação, é o recheio do sanduíche.
Recheio não no sentido de ser o mais saboroso do lanche, mas no sentido de ser, e no meio, achatado por 2 fatias de pão. Santificação aparece no meio da carta. O pão que vai embaixo, evangelho. Deus ama vocês. Bendito aquele que regenerou vocês para uma esperança viva, para uma herança. Nisso exultais. Esse é o sanduíche de Pedro, o pão por baixo. É evangelho puro. Aí Paulo, por isso, vai dizer para a gente viver uma vida cristã interessante, bonita. E depois, para terminar a carta, ele vai colocar o pão por cima. O que é o pão por cima? Mais evangelho. O Deus de toda graça vos há de aperfeiçoar. Antes, santificai a Cristo no vosso coração. Está vendo? Pedro é igual que Paulo. João também tem o jeito dele, argumenta diferente. João está em outra órbita às vezes. Mas não dá para dizer que ele é legalista, porque ele vai dizer assim: filhinhos meus, não pequem. Mas se vocês pecarem, tem um advogado do lado direito de Deus. Mas também não dá para chamar o João de antinomista, de alguém que não fala de santificação. O João vai dizer: andem, olha o verbo andar, andem na luz, amem como Cristo amou, amem de palavra, mas de fato, para valer. Aí tem o Tiago é meio fora da casinha. O Tiago é meio exceção nos autores do Novo Testamento, porque o Tiago, esse entra de sola na santificação. Mas deixa o Tiago ser assim, gente. Tem um porquê do Tiago ser assim. A gente não sabe o que está acontecendo na congregação dele. É possível que o Tiago, de repente, estava lidando lá com uma situação mais drástica. Talvez ele estava lidando com ouvintes profissionais da palavra, sabe? Acostumados a ouvir. Entra num ouvido, sai no outro. Com cristãos que precisavam de um puxão de orelha, né? Parece que o Tiago está nos dizendo que às vezes a gente precisa levar em consideração a audiência. Às vezes a gente fala para pessoas que estão com as consciências atribuladas, pecadores contritos, só que às vezes a gente fala, ou a gente passa por uma fase onde a gente é um ouvinte profissional. Dependendo de como eu estou, Deus fala comigo. Às vezes ele vem no sapatinho, às vezes ele entra chutando o balde. Jesus. Como é que Jesus falou de santificação? Puxa vida, gente, só alguns destaques, tem muita coisa bonita aqui, né? O Sermão do Monte, por exemplo. O Sermão do Monte não é para qualquer um, não, tá? No Sermão do Monte, santificação é para os fortes. Porque no Sermão do Monte, Jesus diz: sabe as boas obras que vocês pensam que são? Pois é, não são. Boas obras é algo muito mais profundo. O furo é mais embaixo. Jesus diz no Sermão do Monte que boas obras não são necessariamente as coisas que a igreja prescreve, que não são necessariamente as coisas que o pastor bota na apostila, que não são necessariamente as coisas que a gente faz e dá para contar para o outro. Contou para o outro, perdeu. Contou para o outro, deixou de ser boas obras. O que o teu lado direito faz, que o teu esquerdo não saiba. No Sermão do Monte, Jesus nos desafia sobre a santificação. É importante que é um desafio. Se está muito fácil, se as boas obras nos deixam confortáveis, talvez a gente esteja olhando para elas de um jeito errado. A lei não faz isso com a gente. A lei não nos deixa super feliz. Se eu gosto demais quando o pastor prega a lei, se eu me sinto encorajado, talvez, na verdade, a gente está olhando errado para isso aí. Santificação no Sermão do Monte. Parece que Jesus está dizendo assim: não confiem muito em vocês mesmos. A ética do reino, a vida cristã que eu convido vocês a levar, precisa ser levada comigo junto. O ideal é muito alto para vocês se atreverem a ir sozinhos. Por isso que Lutero vai dizer que no Sermão do Monte, Jesus exorta, sim, para que a gente seja amigo dos inimigos. Ele nos convida a tentar fazer, mas primeiramente, ele está dizendo que ele fez isso por nós. A gente precisa pegar o Sermão do Monte, a gente até pode pegar o Sermão do Monte tendo Jesus como exemplo, mas tem que pegar ele também, especialmente tendo ele como substituto. E no Sermão do Monte, Jesus vai falar um negócio interessante: brilhe a luz de vocês. Isso faz parte da doutrina da santificação. Jesus nos deixa essa pérola: brilhe a luz de vocês,
para que vejam as boas obras de vocês, e aí quando vêm as boas obras de vocês, glorifiquem o Pai que está no céu. O que ele está dizendo? Às vezes, não sempre, os de fora notam o que a gente faz. Deus quer e Deus pode usar isso para a missão, nossas vidas para a missão. Nós como exemplos imperfeitos. Não é vida perfeita, não é maquiagem. É ser gente igual a todo mundo, mas gente que tenta se guiar pelo amor de Cristo, que encontrou em Cristo perdão para os pecados. As pessoas enxergam isso e podem ser beneficiadas pelo Espírito Santo de tal forma que elas acabem glorificando a Deus, querendo conhecê-lo. Santificação tem um papel missionário, boas obras, segundo Jesus. Como a gente vive, quanto a gente ama, é tão importante do que aquilo que a gente diz. Duas citações que eu acho que tem a ver com isso. Uma é de Dietrich Bonhoeffer, que diz assim, quem consegue ler junto comigo? Sua vida como um cristão deve lembrar aqueles que não acreditam a questionar sua descrença em Deus. O cara não acredita em Deus, aí olha para você e diz, não, mas para aí, se Deus fez isso com esse cara aqui, com esse perdido aqui, é porque ele existe. Outra do Don Helder Câmara, não sejamos apenas crentes, mas acreditáveis. O que converte é o Evangelho, é o Espírito Santo. Mas Paulo vai dizer, por exemplo, lá em Tito 2:10, que do jeito que a gente vive, a gente pode ajudar no Evangelho. As nossas boas obras, as nossas santificação podem funcionar como um enfeite. A doutrina é a palavra de Paulo lá. E outra coisa que Jesus fala sobre santificação, essa é muito usada nas falas por aí, vai e não peques mais. Lembram da mulher adúltera? Lembram daquela história? Pois é, não podemos esquecer, Jesus perdoou, mas disse, vai e não peques mais. Gente, vai e não peques mais, é isso, é claro. Jesus está dizendo, eu estou te devolvendo para a vida. Eu te convido a considerar tuas decisões, tuas atitudes. Essa vida não é para você. Vai e não peques mais. Jesus não abaixa o padrão. Vai e não peques mais é literal, sim, vai e não peques mais. Não foi esse tipo de vida que eu te criei, minha filha. Só que vai e não peques mais também precisa ser ouvido com Efésios junto. Vai e não peques mais, vai que eu vou contigo. Vai e não peques mais, vai em paz. A minha graça não vai se afastar de ti. Bondade e misericórdia certamente te seguirão até os últimos dias da tua vida. Lembram boas obras, caminhando nelas, alguém vai na frente. O envio de Jesus para a mulher, vai e não peques mais, não é um empurrão, vai te vira. É me dar a mão, vamos passear, vamos caminhar juntos. E ainda sobre Jesus, João 15, a arte de permanecer. Não dá para falar de santificação em Jesus se não falar desse texto aqui, Eu acho que ela é clássica. Até coloquei no meu PowerPoint aqui a imagem da árvore, dos ramos, dos frutos. Os ramos que dão frutos porque estão conectados à árvore. É a chave da santificação. Nas palavras de Jesus, a arte de permanecer. A metáfora é clara. Mas para que não reste dúvidas, em João 15, Jesus ainda disse, sem mim, como é que é? Sem mim, nada podeis fazer. Não importa o quanto a gente debater sobre santificação, o quanto a gente exercite, o quanto a gente queira participar, queira colaborar, queira se capacitar. Essa afirmação tem que ficar em pé. É com Cristo que a gente faz. Um pouquinho do Antigo Testamento, gente, algumas passagens, santificação no Antigo Testamento. Eu acho que Deus fala de santificação lá no jardim. Ali já começa, gente. Não é em Êxodo 20. Já começa em Gênesis 1 e 2, quando ele diz para o ser humano, vai e cuida do nosso jardim, do meu jardim.
Deus nos convidando para trabalhar no mundo, na criação, colocar o nosso grãozinho, plantar nossa sementinha no jardim, nos múltiplos projetos de desenvolvimento da sociedade, né? Aí a questão do trabalho, né? O trabalho na Bíblia vem antes da queda, o trabalho não é maldição, o trabalho não é um castigo na Bíblia, o trabalho veio antes da queda, o trabalho é santificação também. Eu posso ver ele dessa forma. Isso tem a ver com o credo apostólico, né? O jardim é onde a vida acontece, é o meu trabalho, os meus interesses, a minha arte, os meus ambientes. Cuidar disso, cuidar da minha gente, é cuidar do jardim. Deus não passa por cima do primeiro artigo do credo para falar de santificação. Aí, para Abraão, Deus diz diferente. Para Abraão, ele diz, se tu uma bênção. Na verdade, ele diz assim, eu te abençoei, agora tu serás uma bênção, não tem outra. A bênção não vai parar em você. A bênção vai chegar em você e vai respingar para os outros. Abraão está dizendo Deus está dizendo isso vai acontecer. Tu pode contar com isso. Eu estou mudando a tua vida, eu estou agindo nela. Justificação, santificação. Santificação como companheira, resultado da justificação. E aí, por exemplo, em Gênesis, para o mesmo Abraão, ele vai dizer assim, anda na presença do Senhor e ser perfeito. Tudo bem, tem que ser perfeito aqui, ser perfeito. Só que o ser perfeito é andar na presença do Senhor. E a gente anda pela fé. A gente anda, na verdade, na maioria das vezes, carregado no colo. Muitas vezes andar com o Senhor, a gente está estatelado numa maca, numa SAMU, e Jesus está dirigindo a maca. Isso é ser perfeito. É Jesus nos carregar, gente. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro. Aí o decálogo é esse contexto aqui. Antes de Deus falar o que a gente pode fazer para abençoar o mundo, para cuidar do jardim, para ter uma vida santificada, uma vida bonita, uma vida cristã, Ele diz, eu sou o teu Deus. Eu entrei na tua vida. Eu te salvei, né? Levítico, sede santo porque eu sou santo, mesma coisa, é sede santo sim, mas é uma santidade que vem da santidade de Cristo na nossa vida. Eu gosto de como o Salmo coloca isso, né? O Salmo 119, percorrerei, vamos ler junto? Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Sabe quando é que a gente vai percorrer, vai caminhar nos caminhos dos mandamentos de Deus? É quando Ele alegrar o nosso coração. É quando a gente provar e ver que o Senhor é bom. Quando a gente se der conta, Senhor, do que Deus fez pela gente. De onde nós estávamos, de onde nos tirou. Gente, isso é um pouquinho da Bíblia, tá? Claro que teria muito mais, vocês podem depois agregar coisas. Mas agora eu queria falar um pouquinho, no tempo que eu tenho ainda, sobre santificação de um jeito luterano. Há quem diga que santificação não é o nosso forte, que nós luteranos não enfatizamos, não praticamos, não ensinamos suficientemente bem esse negócio. O que vocês acham? Eu não sei, pode ser. Mas se não deveria ser. Porque Lutero e os reformadores nos deixaram um precioso legado sobre isso. Nós não deveríamos nunca deixar de ser conhecidos como a igreja da justificação. Essa é a nossa igreja, esse é o nosso artigo principal. A justificação. Tá? O pastor Erni, lembrem mais da palestra do pastor Erni, porque aquilo ali é o que importa. É a justificação. Esse é o nosso tesouro principal. Mas não precisamos ser tímidos para falar de santificação, porque também, no nosso esquema luterano, no nosso passado, na nossa herança luterana, também temos coisas bonitas a contribuir, a falar, a estimular sobre santificação. Algumas coisas, não tenho nem como esgotar o assunto aqui, tá? Mas algumas coisas. Primeira delas, nutridos pela lei e o evangelho, tá? Não me envergonho do evangelho e nem da lei. É a santificação e a palavra de Deus. Como é que a gente aprende sobre santificação? Como é que a gente pode crescer nela? É a questão da dieta. Qual é a nossa dieta?
Eu falei no começo que bons teólogos luteranos vão dizer: já é luterano? Já foi batizado? Então a tua dieta agora é só evangelho. O novo homem não precisa da lei. Ok. Bons argumentos, boas intenções. Outros vão dizer: não é bem assim. Na santificação temos que enfatizar a lei. Ensinar os mandamentos. Está faltando isso na igreja. Está muito solto o negócio. Virou tudo uma bagunça, ninguém mais respeita. A gente precisa de lei. Qual deve ser a nossa dieta para a santificação? Evangelho? Lei? Cuidado aqui, gente. C.S. Lewis, não sei se vocês conhecem, mas C.S. Lewis tem uma frase importante sobre isso. Ele vai dizer assim: essa é a estratégia do diabo para nos pegar. Ele sempre envia ao mundo erro aos pares de opostos. Ele sempre nos estimula a desperdiçar um tempo precioso na tentativa de adivinhar qual deles é o pior. Sabe por quê? Ele usa o fato de você abominar um deles para levá-lo aos poucos a cair no outro extremo. Mas não nos deixemos enganar. Temos de manter os nossos olhos fixos em nosso objetivo, que está bem na nossa frente, e passar reto no meio de ambos opostos. Nenhum dos opostos nos interessam. Lutero vai dizer algo parecido, gente. Lutero vai dizer assim, ele vai lembrar que quando a gente está bêbado e sobe em cima de um cavalo, a gente pode cair por dois lados, né? O cara sobe muito de um lado e caiu do outro. E o cara vem com muita força de um lado, se dá mal. Cobertor curto, tapa a cabeça e deixa os pés de fora. Gente, cuidemos com os extremos. Os dois extremos aqui querem evitar o seguinte: que por um lado a santificação seja legalista, que por um outro a gente descarte o positivo uso da lei. Walter, pai da nossa igreja, Sínodo de Missouri, ele vai insistir que a pedagogia luterana, a pedagogia cristã, é viver na graça, pela graça, tá? Ou seja, o evangelho tem que sobressair, tem que estar sempre lambuzado, as mãos têm que estar sempre lambuzadas de doce. Qualquer iniciativa nossa na santificação, não dá para fugir disso. Nós somos escravos da justiça. E aí vamos colher santidade, mas escravos do amor de Deus. O amor de Deus nos empanturra. Vamos ler junto? Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Precisamos manter isso. A pedagogia de Walter, a pedagogia da graça. E nos exortar na santificação, sempre que possível, com aquele assim, abraço no ombro do amigo: meu irmão, rogo-te pelas misericórdias. Meu amigo, se há algo de bom, algo de belo, algo de justo, vai por aí. Essa é a didática do Evangelho. Aprender santificação, viver santificação, sempre a partir das promessas, dos favores, das dádivas de Deus. Aprender santificação, sempre sendo recordados do que Ele já fez, de que Ele foi o Deus dos nossos antepassados, de que Ele foi o Deus de Abraão, o Deus de Lutero, o Deus do Brothers, o Deus do Govert. Ele é o Deus do Mar Vermelho, o Deus do Calvário, para que santificação seja sempre que possível, o mais natural, espontâneo possível, um responder em gratidão. Continuemos com as nossas Bíblias lambuzadas do Evangelho.
Lembrando aqui Os Miseráveis, né, de Victor Hugo, o exemplo luterano para a santificação é o Jean Valjean, que vive pela graça. Não é o Javé, o mestre da lei. Agora, não podemos cair no extremo. Não quer dizer que não há espaço para a lei. O próprio Walter vai dizer isso. Somos uma igreja de lei e de evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. E também não me envergonho da lei. O evangelho é o único capaz de produzir alguma coisa em mim. Tudo bem. Mas eu também posso reconhecer que, como novo homem, com a ajuda do Espírito Santo, como um batizado, Deus também pode fazer em mim uma obra milagrosa de fazer eventualmente, de vez em quando, gostar da lei e querer fazer ela. Eu quero dizer isso com muito cuidado, para evitar mal-entendidos, para não tocar no nervo de ninguém aí. A lei sempre mata, acusa, condena. Ela, via de regra, ela não ajuda na santificação. Porque ela nos desespera ou nos torna hipócritas. Com o devido máximo cuidado, não deveríamos pregar a lei onde a lei já existe. Mas não precisamos ter nenhum tipo de melindre em usar ela no terceiro uso, gente. Como orientação para a vida cristã. Se o mundo fosse ideal, romântico, aí tudo bem, a gente só fala do evangelho. Aí a gente só usa rogo, exorto, convido. Quem sabe nem precisaria usar esse negócio. Mas a realidade que nós vivemos do pecado bagunça tudo o tempo todo. O nosso velho homem se aproveita da liberdade do evangelho e subverte para a libertinagem. Nos torna esquecidos, nos torna preguiçosos. Somos assim, acontece com a gente. E aí, às vezes, em alguns casos, eu acho que a gente pode ouvir também um devemos temer e amar a Deus. Até mesmo um acorda, cara. Desperta, igreja. Às vezes, a gente aprende santificação olhando por exemplo de alguém, imitando Paulo, imitando o pai, a mãe, imitando algum cristão que não tem a vida perfeita. A gente pode imitar. E a gente também pode usar isso e pode ensinar os filhos com o nosso exemplo. Ensinar o genro, os leigos mais novos, mentorar os mais jovens, a abrir nossa vida com humildade, permitir que as pessoas acessem a nossa vida e possam aprender um pouquinho com a gente, nos altos e baixos. Talvez essa seja a melhor linguagem que nós temos como pais. Às vezes é contando uma historinha. A Bíblia fervilha de recursos e de linguagens diferentes para Deus falar com a gente da santificação. Não somos antinomistas. A última vez que eu li o livro de Concórdia, foi isso que eu aprendi. Lutero vai dizer isso também, gente. Tá? Lutero tem uma citação aqui, não vai dar agora para a gente ler, mas Lutero vai dizer assim, olha, os antinomistas fazem pregações maravilhosas sobre o Evangelho. Falam do Evangelho, falam da salvação, só que aí na hora de falar das consequências da vida prática, da vida no dia a dia, da santificação, eles ficam quietos. Eles dizem amém. Lutero disse, são uns pregadores maravilhosos do Calvário, mas não pregam Pentecostes. Não pregam o poder de Deus na gente. Isso é Lutero, gente. Não somos antinomistas, não precisamos ser. O Evangelho é o tesouro, mas a lei também tem uma função positiva. Ela pode ser útil, tá, gente? O nosso novo homem também pode se beneficiar dela. Ninguém precisa ter fobia da lei, alergia dos mandamentos, trauma de exortação. Tá? Gente, às vezes está faltando evangelho na nossa vida. E pode que esteja faltando evangelho na tua vida hoje. Você, pastor, você, minha irmã, meu irmão, talvez está faltando evangelho. Eu não sei porquê, mas talvez está faltando evangelho. Talvez tu te encontra hoje numa situação que você está machucado pela lei, pelas pressões, pelas metas, pelos resultados, por um pecado que você fez. Se você se encontra assim, eu só digo para você, fique em paz. Fique em paz. E aí eu deixo que a santificação flua natural. Nesse momento é o evangelho que você precisa. Talvez você está aqui hoje, mas já está em estado de graça, o congresso maravilhoso.
Você foi a Morredondo ontem, você se emocionou lá naquelas pedras, naquele chão, você se emocionou com o Erni, você se emocionou com o pastor Benjamin ontem, você se emocionou com o coral, você se emocionou com a manhã de hoje, com a devoção, com os testemunhos, e você já está agora em estado de graça. Daí eu posso dizer para você, gente, vamos fazer tal coisa? Vamos pegar tal projeto? Vamos em frente? Vamos abraçar tal causa? A gente pode sugerir, incentivar. Acho que Lutero fazia isso. Ele fez com a filha dele, com a Lena. Olhem aquela carta que ele escreveu para a Leninha, né? Lembra daquela carta? Não está lá cheio. Lutero diz assim para a guriazinha: minha filhinha, faça isso, não faça aquilo. Olha para a mamãe, os irmãozinhos. Por que Lutero fala de santificação desse jeito? Que alguns diriam moralista. Lutero fala da lei para a filha, porque ele sabe que a filha já vive em estado de graça. Porque ele sabe que a filha já conheceu, experimenta a graça todos os dias, quando eles abraçam ela e falam de Jesus para ela. Gente, às vezes nós pastores fazemos isso com vocês. Falo para os leigos agora aqui, para as servas. Desculpa se às vezes, quando a gente fala para vocês no púlpito, no estudo bíblico, parece que a gente está pregando lei. Às vezes pode ser que a gente faça um pouquinho disso, mas é porque a gente olha para vocês como povo amado. É isso que significa a absolvição que a gente dá em nome de Jesus para vocês no culto. A gente olha para vocês como gente amada, gente querida, gente salva, gente perdoada, né? Aí pode ser que de vez em quando o sermão da gente soe um pouquinho mais para o lado das orientações. Não sempre, só de vez em quando. Só que quando isso acontece, dê um desconto para a gente, é que a gente olha para vocês como gente amada. Povo amado, amado por nós, amado por Cristo. E porque a gente vê que vocês estão nesse estado de graça, a gente dá uma sugestão para vocês. Se vocês estiverem carentes, por favor, falem com a gente, que a gente vai querer trazer o Evangelho para vocês. Mas não pensem que a gente está pegando pesado com vocês. É por amor, porque a gente olha para vocês como gente amada. Gente, dieta da santificação, na minha opinião, pessoal, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que santificação, lei, evangelho. E isso significa que a gente até pode apoiar e falar bem e até tentar participar dos cursos de capacitação que a igreja oferece. Né? Capacitação de líderes, treinamento, aulas de formação, de cursos de missão, porque isso faz parte da vida, da santificação, ser treinado. Você vai escutar um pouquinho de lei e vai escutar o evangelho também. Lei e evangelho, principalmente o evangelho. Mas os dois. Outro ponto luterano sobre santificação: encharcados e acompanhados, progredindo entre altos e baixos. Aqui é santificação e sacramento. É a questão do poder. Poder, de onde me vem a força, a capacidade para viver uma vida santificada. Nós luteranos vamos dizer, vem especialmente do nosso batismo e da Santa Ceia. E aí junto nessa questão também tem a pergunta do progresso, né? A nossa cultura é obcecada com progresso. Estamos quase que viciados nesse negócio. Tem progresso, Tardelli, na santificação? A gente vai crescendo? A pergunta legítima. Porque por um lado a Bíblia fala em linguagem de progresso, né? Deixando para trás o mal, seguimos o bem. Morre para o pecado. A Bíblia não endossa comportamento farisaico, né? Visão perfeccionista, santificação de aparência. Mas a Bíblia também não reprova a teologia fatalista da Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Cresci assim, vou ser sempre assim. Onde não há espaço para lutar, onde se reduz o poder do Evangelho. Progresso, poder, tem a ver com batismo, estar encharcado do batismo. Todos os dias, viver molhado. Viver molhado. Quando eu fui pastor nos Estados Unidos de imigrantes latinos, eles eram chamados por algumas pessoas de mojados.
que significa molhados, mojados. Só que era um xingamento, era uma piada, porque era para lembrar eles que eles tinham entrado nos Estados Unidos através do Rio Bravo, do Rio do México, e eles tiveram que entrar dentro da água e se molharam para entrar. Eles entraram ilegalmente. E aí, como uma forma de depreciação, de xingamento, eles ouviam muitas vezes das pessoas: vocês são uns molhados. É um xingamento naquele contexto para eles. Para nós não é, e para o cristão não é. Ser chamado de molhado, ou ser molhado é a coisa mais bonita que a gente pode ser. E que bom que a gente seja molhado o dia inteiro. Viver molhado, gente, é voltar para o batismo todos os dias. É todos os dias. A gente pecador poder ser perdoado de novo. Cada vez que a gente lembra do nosso batismo, que a gente confessa o nosso pecado, né? Deus me chama para deixar o pecado para trás. Só que o pecado está pendurado em mim, gente. Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Qual é a chave para esse problema? De onde vem poder para lutar com essa peleia? Primeiro lugar, para os luteranos, batismo. O batismo não é um evento lá atrás. O batismo vale para nós todos os dias. O batismo funciona todos os dias. O batismo trabalha pela gente todos os dias. Nós todos os dias podemos voltar para Ele. Porque o batismo nos garante poder levantar sempre que a gente cai. E acompanhados aqui tem a ver com a Santa Ceia. É lembrar que cada vez que eu como daquele pão e bebo daquele cálice, não só anuncio a morte do Senhor até que Ele venha, mas o Jesus vivo e ressuscitado entra em mim e se une comigo de uma forma milagrosa e poderosa. A Santa Ceia que nós tomamos domingo nos garante a companhia e o poder de Cristo na nossa vida, na nossa semana. Nós somos o povo da presença real. A gente pode ter a audácia de sair do culto acreditando por fé que a presença real de Cristo nos acompanha. Esse é o poder para nossa santificação. Batismo, toda a graça da cruz de Cristo é nossa e ninguém tira. Posso voltar para ela sempre. Santa Ceia, santificação, todo o poder da ressurreição de Cristo, de ter um Deus vivo, é renovado em mim todo o domingo e está à minha disposição. Tem progresso na santificação? Não respondi a pergunta. Não sei. Sim e não. Pode ter, até pode acontecer. Mas nosso progresso é sempre voltar para o batismo. É sempre estar com a mão do lado de Jesus Cristo. Porque até a consciência desse progresso já nos atrapalha um pouco. Progresso é algo para crer, não para ver. A única certeza que eu tenho na santificação está fora de mim, está em Cristo Jesus. Progresso na santificação luterana é ser aperfeiçoado por Cristo. Esse é o nosso progresso. Deixar que o batismo e a Santa Ceia nos ajude todos os dias. No reino de Deus, o caminho da santificação não é para cima. É meio que para baixo, ou então é altos e baixos, e a gente caminha não com a roupa engomada, a gente caminha com a roupa molhada, encharcada, e nós não somos solistas, ocos. Nós caminhamos dentro de uma igreja, de uma comunidade, e especialmente acompanhado por Cristo. O que isso significa para a tua vida nessa semana? Como é que tu leva isso? O que tu leva para casa depois do congresso? Eu digo uma coisa para vocês. Isso aqui significa que a gente pode ser autêntico. Que a gente pode deixar cair as máscaras que a gente tem. Às vezes, para satisfazer as expectativas das pessoas, ou as que a gente coloca na gente mesmo, a gente cria personagens do leigo, fiel e consagrado, que não cai, não quebra, que não falha, que não falta reunião, que não falta congresso. Leigos, a gente quebra o tempo todo. A gente cria personagens do pai
que faz tudo pelos seus filhos, que sabe dosar amor e disciplina, que nunca tem medo de nada. Do marido que é fiel, amoroso, romântico, do empresário bem-sucedido, profissional exemplar, do melhor aluno. Gente, não dá para viver com esses personagens todo o tempo todo, não dá. A gente vai cair, gente. E quando a gente cai como líder da igreja, é épico. Repercute, os outros falam. A boa notícia é que a gente não precisa viver com os personagens do nosso bolso. A gente pode voltar para casa todos os dias e não voltar só para casa, mas voltar para o batismo, para os braços da graça de Deus. Tomar aquele banho de noite em casa, lembrando que naquela água também é o batismo que está fluindo para a gente de perdão. Acordar no outro dia, tomar aquele café e comer aquele pão e lembrar que eu comi do pão, Cristo vivo, presença real na Santa Ceia, Ele está comigo, Ele não me abandona. Não precisamos andar com os personagens por aí. A nossa santificação aguenta, gente. Deus não vai embora se a gente for a gente mesmo. Se a gente deixar cair as nossas máscaras. Eu não sei vocês, mas para mim é bom ouvir isso. Para mim é bom porque tem dias que eu, como pastor, se eu contar com as minhas máscaras, os meus personagens, até eu posso enganar meia dúzia, mas se eu tirar eles, tem dias que eu não tenho nada, que não fica nada em mim. É bom saber que Cristo continua ali. Para mim é muito consolador. É viver autenticamente, sem medo de errar, sem medo, sem nada a perder. É poder confessar os pecados uns para os outros e perdoar uns aos outros e se consolar. Terceira coisa aqui do lado luterano, gente, santificação, as boas obras, com mais coragem para agir do que medo de pecar. Eu estou indo finalmente já. Isso aqui é a questão da atitude. Qual é a atitude luterana? Qual é a postura luterana de enfrentar o mundo e viver a sua vida santificada? Lutero revolucionou o entendimento das boas obras, gente. Lutero disse, entre outras coisas muito legais, ele disse que boas obras é mais para o próximo do que para Deus. E especialmente, ele disse assim, ele enfatizava o lado positivo dos mandamentos, sem negar o negativo, né? Lembram de estudar o catecismo lá? Lutero até fala da parte negativa de cada mandamento, ele intensifica ela, as advertências de Deus. Quando Deus diz não mate, Lutero vai dizer, gente, isso para a gente significa não fazer nenhum tipo de dano ao nosso próximo, né? Lutero vai falar isso. Só que Lutero vai dizer, isso é importante, né? Que a coisa mais bonita das boas obras não é ficar com medo de cair ou ali, ou errar aqui ou ali, mas olhar para o lado positivo dos mandamentos, daquilo que Deus me convida a fazer, né? O mandamento de não tomar em vão o nome do Senhor, Lutero desabrocha ele e vai falar do convite à oração. Do mandamento de não cometer adultério, nasce em Lutero um convite para a gente estar atento. Estar atento para nossa esposa, um carinho, né? Do mandamento de não roubar, se descortina todo um mundo de oportunidades para a gente viver uma vida generosa em prol do próximo, né? E quem entendeu muito bem isso foi o Bonhoeffer, que vai dizer assim, gente, santificação é o seguinte, é muito mais ter coragem para agir, coragem para fazer as coisas, do que medo, melindre de errar, tá? Coragem, meus amigos, minhas amigas, coragem, vá em frente. Não precisa ter muita suscetibilidade, muitos ai com esse negócio. O pastor nem falou disso ontem, né? Muito não toque, não mexa, não faça, né? Isso é meio que voltar para a igreja católica e querer voltar para o mosteiro um pouquinho. Gente, coragem, vá em frente. Vocês têm a permissão para fazer, né? Vocês têm a permissão para fazer. Quantas vezes a gente quer trabalhar nos departamentos, na igreja, quer fazer alguma coisa, e a gente não sabe se pode. Queremos fazer aquele negócio e não sabe se pode.
experimentar aquela ideia, aquele curso. Gente, está aí a luz verde. Lutero nos dá, ela vai tentar. Você tem permissão, vá em frente. Fique à vontade. Tua ajuda é bem-vinda, tua liderança é bem-vinda. Você tem permissão para trabalhar nesta nossa igreja, permissão para fazer diferente, permissão para arriscar, permissão para errar. Eu digo para a minha diretoria que eles têm a permissão de errar. Uma vez por mês, pelo menos, eles têm a permissão de fazer uma besteira. Eu peço para eles não repetir o erro. Mas se a gente tirar a permissão de tentar, ninguém quer fazer nada. Todo mundo fica acuado. Santificação com olhar luterano é ter a permissão para tentar, gente. Tentar o nosso melhor. Dê essa permissão a você mesmo. Dê essa permissão às outras pessoas ao teu lado. Tá? Atitude certa. Liberdade, ousadia, coragem. E aqui o meu último ponto. Nos ritmos, nas rotinas e nos chamados nossos de cada dia. Que é a questão prática. Pastor Tardelli, onde, quando e com quem eu vivo a minha santificação. E esse é um dos pontos mais bonitos da fé luterana. Lutero nos ensinou a tirar as boas obras um pouco só do ambiente da igreja e levou as boas obras para a vida das pessoas, para aquilo que a gente faz no dia a dia. Lutero disse que isso é tão ou mais importante. Essa é a nossa doutrina das vocações. Nosso ritmo, saber respeitar os nossos limites, sabe? Saber que a gente às vezes precisa descansar, precisa de um tempo com Deus, de um tempo de trabalhar, o nosso tempo de se divertir, saber priorizar as coisas. Santificação luterana quer valorizar cada um dos momentos, dos ritmos da nossa vida. As nossas rotinas, aquelas coisas que parece que não têm significância nenhuma, as pessoas aparentemente sem graça, situações que a gente se topa todos os dias. Gente, Lutero diz, te atreve a ver significado, porque isso também é bonito, porque aí também tem oportunidade. Os teus chamados, somos chamados. Quais são os chamados da nossa vida? Somos pais, filhos, marido, mulher, empregados, líderes, vizinhos, membros da igreja. É aí que a santificação vai ser vivida. Lutero elevou o ganha-pão. Lutero elevou o churrasquinho com a família. Lutero elevou a patamares de sagrado. Aquele momento que tu te ajoelha e canta para os teus netos, quando eles dormem na tua casa. Tudo isso é bom. Tudo isso é bonito. Tudo isso é virtude. Tudo isso é glorioso, tudo isso é santificação aos olhos de Deus. É viver a tua vida onde Deus te colocou. É ter a consciência que Deus já te tem onde Ele precisa de ti. Mas Tardelli, o que eu estou fazendo não é nada demais. Tu não conhece a minha vida. Meus esforços nunca deram em nada. Nunca fizeram diferença na vida de ninguém. Você que pensa. Você que pensa, Deus diz para você que o que você está fazendo nesse momento não importa o que, importa sim. É santo aos seus olhos, é importante e está fazendo a diferença na vida de alguém nesse mundo e quem sabe ecoará nos novos céus e nas novas terras. Mas Tardelli, o meu chamado, aquilo que eu sou hoje, nem é o que eu quero para a minha vida. Hoje eu estou solteiro, amanhã, mas eu quero estar casado. Hoje eu estou desempregado, mas eu quero ter um trabalho. Hoje eu tenho um trabalho, mas eu quero outro. Eu tenho outros sonhos. Eu quero sair de onde eu estou. Tudo bem, perfeito. Se tu puderes, vai em frente. Só que não te esquece de fazer o que tu tem para fazer hoje. E fazer isso sabendo que hoje o teu chamado é o que tu tem na tua frente. Gente, eu não vou me cansar de repetir isso para vocês. Porque santificação, eu aprendi no seminário, é isso. O que tu faz na tua casa vale. O que tu faz na tua segunda-feira vale. O que tu faz e faz com gosto vale. O que tu faz, mas faz porque tem que fazer. Vale. Tudo vale.
Em 1 Coríntios 15 diz, nada é em vão. Deus não desperdiça nada do que tu está fazendo. E Deus já te tem onde Ele te quer. Vai amar tua esposa, não outra mulher. Vai ser pai para os teus filhos. Vai se avizinhar dos teus vizinhos. Vai ser um bom amigo para as pessoas que gostam de você. Seja um bom chefe, seja um bom empregado. Você já está posicionado onde Deus quer você. Te envolve na tua cidade, no teu bairro. E claro, te envolve na tua igreja. Te envolve no departamento dos leigos. De repente, Deus também te quer lá, sabe? Tua congregação, ela não caiu do céu. Deus te trouxe para ela. Essa foi a banda de irmãos que Deus te deu, onde Deus te colocou. Feliz é aquele leigo que tem um grupo de leigos para ajudar ele a se santificar. Comer uma carne, jogar uma carta, jogar uma conversa fora, ter um estudo bíblico junto. Provérbios 27, 17 diz assim, o ferro se afia com o ferro e o homem no trato com outro homem. Claro que a santificação pode ser desfrutada, vivida com os leigos, afiada nos leigos. Nossa igreja, nossas congregações precisam da gente. Qualquer um pode criticar a igreja, qualquer um. Qualquer um pode criticar os pastores. Qualquer um pode criticar esse congresso aqui. A gente precisa de gente orando e desfrutando dessa nossa igreja. Tudo na medida certa, na sua prioridade. Podemos fazer projeto especial? Claro que pode. Posso ir para a África? Pode. Doações extravagantes? Pode. Campanhas bonitas? Pode. Pode. Pode ter coisa especial. Lembra, tem permissão para inventar, vai em frente. Mas não te esquece daquelas pequenas coisas. Pequenas coisas, não. Coisas grandes para Deus. Rotinas, chamados. A gente não precisa fazer tudo. Tem outros que fazem também. Santificação nesse mundo, um trabalho que a gente faz juntos, cada um na sua. Às vezes é só questão de abrir os olhos e ver as coisas que estão bem na nossa frente, que já estão acontecendo ao nosso redor. Abra teus olhos. Ajuda os outros a abrir os olhos deles também. Às vezes é só questão de continuar aquilo que a gente está fazendo. Já estamos vivendo uma bela de uma vida santificada. Fica em paz. Vá em frente, mantenha. Né? Lembra daquilo que tu já está fazendo também. Daqui a pouco é só estar disponível para alguém. Daqui a pouco é dar uma força para o pastor. Daqui a pouco é ir naquela reunião. Às vezes, gente, santificação é só seguir o amor. Ama e faz o que tu quiser, diz Santo Agostinho. Meus queridos e queridas, agradeço o privilégio de estar com vocês hoje aqui. Bora viver a nossa santificação, gente. Que vem da justificação, nutridos pela lei e pelo Evangelho. Espírito Santo usa os dois. Encharcados no batismo, acompanhados da presença real. Quer poder maior para fazer esse negócio? Altos e baixos. Nunca sozinhos. Evitando o que não presta, mas sem medo de errar. Lá onde Deus te colocou, para lá onde tu vai voltar no final do congresso, para os braços daquela mulher, para os abraços daqueles filhos, para a companhia daqueles amigos, na convivência daqueles irmãos, para trabalhar para aquela congregação. Bora viver à altura do nome que Deus nos deu. E bora se arrepender quando não der. No meio desse mundo incerto, tendo gente instável como nós, saibam de uma coisa: Deus não está apavorado, esfregando suas mãos, nervoso, ai, eu só tenho essa gente, sem saber o que fazer. Agora que começam os outros 500, Deus não está preocupado se a gente, nós luteranos dessa época, estamos à altura da primeira geração de luteranos. Deus não está preocupado. Não por causa da gente, por causa dele. Ele continua no mesmo lugar.
sendo Deus. Ele segue sendo Deus, agindo na gente, através da gente. E como o pastor Jonas Flor, lá da Tijuca, diz, Deus segue agindo, apesar da gente. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Se tiver tempo para alguma pergunta, para algum comentário, agradeço muito.